Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que o Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. Então, rapaz do céu, que confusão, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós e que a gente seja muito feliz. Obrigado aí a Renata Fã, o Ronaldo e o Giovanelli e a todo mundo. Tudo bom, Veloso? Tudo bem, apesar bem, do Souza? frio, nós estamos bem aquecidinhos aqui. Bom. Boa tarde. Graças a Deus, a gente tem blusa, né? Estamos bem aquecidinhos. Imagina aqui. só quem não tem blusa, quem não tem forro. Vamos fazer uma Imagina campanha. de hoje aqui. É o seguinte, ó. Eu não sou o tipo de gente que precisa de like. Aqui, por sinal, eu tenho quase 12 milhões de seguidores nas minhas mídias sociais. Os caras já me criticam tanto, eu sou massacrado por um monte, tá tudo bem. Eu não preciso querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Eu não preciso de meter o pau no Memphis Depay, no Roberto ou no Abel Ferreira, não preciso disso. Mas, se tiver que meter o pau, meto o pau no Lula, no Bolsonaro, no governador, em quem quer que seja. No meu entendimento, como pessoa e como comentarista e apresentador. Eu não preciso, eu não sou jornalista. Eu não estudei. Eu sou jornalista. E outra coisa, quem começou a confusão foi o Memphis Depay, não foi eu. Ele que fez a música e disse que eu falando dele, eu pago minhas contas. Muito pelo contrário, cara. Eu só preciso da Band, da Rádio Craque Neto e dos eventos que eu faço. Eu estou há 23 anos aqui. Só que aí eu não cheguei agora aqui, Memphis, e no Corinthians também. Tem busto meu, tem campo meu. Se eu mereço ou não, cada um que interprete do jeito que achar. Você não é craque? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não faço esse tipo de coisa. E que, por sinal, eu fiquei sabendo da música lá nos Estados Unidos, que eu estava lá com a minha família. E tá tudo... Ele fez, tá tudo certo. Cara, eu não vou... usar isso para ficar mais famoso. É óbvio que eu falando isso hoje vai dar audiência, dar repercussão. Por exemplo, eu fui ontem lá em Guarulhos, certo? Com o prefeito Lucas, lá de Guarulhos, um beijo, ele é do PL, do Bolsonaro. E tá tudo bem, irmão. Tá fazendo bem para a cidade, não me importa se ele é do PT, se ele é do PMDB, se ele não importa para mim. Não importa para mim. Aí eu fui lá ontem. Aí a D1 Fitness deu todos os aparelhos que os atletas do mundo usam. E os caras vão dizer, e o prefeito prometeu para mim, prefeito, que você vai fazer tudo lá. E a palavra é palavra. Vai ter banheiro, vai ter ar-condicionado para os atletas olímpicos. Isso dá engajamento? Não. O GE mostrou isso? Não. O UOL mostrou isso? Não. Mas eu que eu estou falando agora aqui, e eu entendo isso perfeitamente. E aqueles que acham e que não gostam ou que têm uma ideia diferente daquilo que eu penso, que legal, porque democraticamente não é todo mundo que tem que concordar com o Veloso, com o Souza, com o Nicola, comigo, tá tudo bem.
Tá tudo bem. Agora, se eu falei há um tempo atrás, será que o Memphis volta? Lembra, Veloso? Lembro, nós falamos que... Não falamos aqui, Veloso? Sim. É a obrigação do Corinthians pagar o cara. É obrigação da Band me pagar, é obrigação. A Bozano, o pessoal da Bozano que está aqui, é obrigação de pagar, é obrigação. Mas como eu tenho algumas loucuras, como é que eu já sabia que isso poderia acontecer? Porque eu já sabia. E aí é a questão de você ser bom jornalista, ou ser bom comentarista, ou você ter fontes, como o Nicola tem. Agora ele tem uma fonte que Tem uma em frente da casa dele. a polícia, negócio de grana lá, como é que de imposto. Receita Federal. A fonte dele é da Receita Federal, que ele sabe quanto que eu ganho. E outra coisa, queria agradecer demais o Paulo Sérgio, queria agradecer demais o Garrafa, de pessoas que foram leais comigo no sentido, o Neto não precisa falar de você, bem ou mal, para pagar as contas dele, dos meus filhos, da minha família. Mas aqueles que acham que tá tudo bem, quer dizer, vão tudo pro inferno quem acha assim. E tá tudo bem. Aí vem o cara. Você acha que eu não sabia que esse cara ia mandar uma coisa pro Corinthians daquilo que ele não tá recebendo? Notificação extrajudicial. Notificação que o advogado dele é belga. Você sabia que é belga? É um belga. Agora, é o que eu conversei com o Veloso. E eles não estão acostumados a ter 11 meses de salário. Sabe quem teve 11 meses de salário atrasado? O maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio para mim. O Marcelinho é o segundo. O maior ídolo da história do Corinthians ficou 11 meses sem receber. Os caras acabaram com ele. Ele saiu pelas portas dos fundos. Como o Ronaldo Giovanelli saiu também. Como o Marcelinho Carioca saiu também. Como o Rivelino saiu também. Como eu saí também pelas portas dos fundos do Corinthians. Agora vem um cara como esse, que fala que tá aqui, ó. Não tá aqui. Quem tá aqui sou eu, irmão. Quem vai na comunidade sou eu, Val Souza, o Veloso. Nós vamos. Os caras usam a comunidade para vocês achar que ele é bonzinho, que ele é legal. Mas cada um que interprete do jeito que quiser. Porque a comunidade é quando você vai e que você não mostra a dificuldade das pessoas. Você não mostra que o cara não tem um forro no frio. Você não mostra que ele não tem um fogão. Você não mostra que ele não tem uma blusa. Porque todas as vezes que esse cara vai, todo mundo sabe que ele foi. Vocês sabem quando eu fui? Vocês sabem quando ele foi? Quando ele foi? Não. Não. Por quê? Porque a gente não quer a publicidade que ele quer. Porque o que ele quis aqui é fazer a música com esses pés de rato orelhudo aí, que acha que é corintiano. Pô, mas tá tudo bem, mas é o direito que ele tem. Ele gosta disso, legal. Tá tudo certo. Ele é craque de bola. Ele é craque de bola. Não tem o que discutir. Quem fez um contrato como ele, e que, por sinal, o rapaz falou ontem, mas ele não dá pau nos caras que fizeram o contrato. Ô, meu irmão, te falar quem que fez contrato com o Léo Príncipe? Quem que fez contrato com o Jusilei? Quem que falou tudo isso? Daquilo que o Andrés fez, Roberto e Daniel? Foi tudo nós aqui, jornalisticamente falando, com dados. Não tem outro programa na televisão brasileira. Agora, por exemplo, estava assistindo ontem um programa de televisão, o Andrés estava lá, pagando de gatinho. Tava ou não tava? Você viu? Eu vi ele dando Você viu? entrevista falando do caos do Corinthians. O caos do Coquinho, o caos, e ele deixou o caos. Ele deixou o caos. Ele deixou o caos, mas aí, com os amiguinhos, que até aqueles que entrevistaram estavam junto com ele, até em termos de marketing, acha que é legal. Quem que deixou o caos com o estádio? Quem deixou o caos com todos os jogadores que foram contratados? Quem deixou o caos que a dívida era 100 milhões, com o do Alibe, que já era uma dívida impressionante, né? E aí continua com a dívida. Quem que trouxe o Duílio? Quem que trouxe o Roberto de Andrade? Quem que faz matéria como... E que, por sinal, as pessoas já vieram aqui para tentar me derrubar por causa disso. Mas não vai derrubar. Não vai, porque aqui não vai. Não tem como. É quase impossível. Porque eu amo tanto a Band, porque aqui é uma televisão diferente. Aqui é uma visão outra, uma visão ampla do que se pensa em termos de jornalismo. Eu fiz Jornal da Band com o Jormir Betti e com o Boechat. Eu, um Zé Ruela, que não sabe nem falar. Agora, esse cara que é europeu, então você que é corintiano, você que defendeu, e ele tem quantos gols? 13 no Campeonato Paulista. Ele tem o direito de mandar? É óbvio que tem. Ele tem direito de receber? É óbvio que tem. Como todos os outros têm.
como todos os outros. Mas o Cássio, o que vocês fizeram com o Cássio, esse cara chega aos pés do Cássio? Não. Em termos de... Não estou falando dele de mim. De mim. Meu irmão, você para jogar bola que eu joguei no Corinthians, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, ressuscitar como Lázaro, e aí talvez você jogar 10% do que eu joguei no Corinthians, irmão. E de ser corintiano igual eu. Mas você nunca vai ser. Mas você tem o direito de receber. Como todos os outros que estão lá têm o direito de receber. Quem que fez a negociação? Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, você não vai pagar o cara? O Augusto, você não vai pagar o cara que você saiu do impeachment? O financeiro, você que fez o contrato. O advogado, você que fez o contrato. Vocês não vão pagar o cara? Qual o ambiente que fica no Corinthians com ele? Que, por sinal, eu sei. O ambiente que ele deixa de uma maneira difícil lá dentro do vestiário. Querer brigar com o Gustavo Henrique, entregar os jogadores na hora que perde o jogo, derrubar o Emiliano. Quem derrubou o Emiliano? Ele que deu a entrevista que derrubou o treinador. Quem derrubou, Souza? Aquela entrevista dele foi meio caminho. Pô, foi um pontapé pro Emiliano. Quem que tá com o Emiliano lá nos Estados Unidos? O Roberto. Quem que fez os gols dos clássicos? Quem fez o gol do título? Foi o Roberto, que eu arregacei com ele aqui, diga-se de passagem. Eu não, todos nós. Todo mundo regaçou com o Roberto aqui. Agora vem esse sujeito, acha que é o Bam, acha que é o Sócrates, acha que é o Marcelinho Carioca. Você nunca vai ser o Marcelinho Carioca, irmão. Você nunca vai chegar nos pés do Marcelinho Carioca. Aí o Cássio, os caras quiseram bater no Cássio no aeroporto. Lembra disso? Lembro. Você viu o que aconteceu com o Cássio, com o Carlos Miguel? Você conheceu o cara ainda que foi atrás do Cássio, não foi? Não, é o presidente hoje. Ele esteve aqui, né? Ele esteve aqui, pô. A hora que eu vi ele lá junto com os meus amigos lá, o Alex, não é? Ale, eu falei, meu Deus do céu, por que eu falei que você tinha que ser preso, irmão? Aí ele falou, Neto, você pediu minha prisão. Eu falei, pedi mesmo, pô, você desculpa aí, mas pedi, ué. Né? Olha o que eles fizeram com o Cássio, 11 meses sem receber salário. Gil, 11 meses. O cara da marmita não recebe salário. O cara da grama não recebe. Os caras foram embora, o Jadson. Crime organizado. Jadson foi embora sem receber. Jadson foi embora sem receber. Ralf foi embora sem receber. Jusilei, 33 milhões. Renato Augusto. Vocês trouxeram o Ramiro, 42 milhões. Olha o que vocês fizeram pro Corinthians. Aí vem esse sujeito. Vem ele, ganha 4 milhões e 700 mil reais da premiação. Eram 5 milhões que a Federação Paulista dava pro campeão. Sobrou 300 mil. Não sobrou, porque esse valor é líquido. Não! Então vai... Tá bem. Mas já vem ele, que é o negócio de... A Receita Federal é com ele. Até... 4,700 são líquidos. Ele sabe até... Imposto é com ele. Ele sabe até... Aí... Ele vai fazer a minha declaração. Ele ganha isso. Vocês acham que o ambiente do Corinthians é legal com ele em relação a esse tipo de premiação? Não. Cada jogador ganhava 400. Ele Cara, 400. eu vejo hoje como uma... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirantes. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações do Corinthians, iniciando o vídeo falando um pouquinho do negócio do Corinthians e a empresa alemã Adidas, que durou vários dias, né? Houve várias tratativas, porém o Corinthians acabou renovando o contrato, foi com a Nike até 2035 por um valor estratosférico e não quis correr nenhum risco jurídico, né? Porque se o Timão ficasse com a Adidas, fechasse com a Adidas, teria que pagar uma multa milionária para a Nike. Lembrando que a Nike é a fornecedora de material esportivo do Corinthians desde 2003, ou seja, há mais de 20 anos. Foram várias tratativas, várias reuniões, e nessa segunda-feira, no final da noite, o Corinthians e a Nike acabou chegando a um acordo e batendo o martelo. O contrato com a Nike ia até 2029. Se o Corinthians
Desculpa. Se o Corinthians rompesse com a Nike, teria que pagar uma multa milionária, né? E a Adidas diz que não pagaria a multa. Ficaria aí, se o Corinthians fechasse com a Adidas, ficaria por conta do Timão. E a multa chegaria em torno de 100 milhões de reais por quebra de contrato. E ainda o Corinthians iria enfrentar uma batalha jurídica muito grande. E era coisa que o Corinthians não queria de forma nenhuma, né? Era coisa que o clube não queria. A Adidas também, né? Como eu falei para vocês, não queria mesmo responsabilizar para pagar essa multa com a Nike. E aí as pessoas envolvidas na negociação, desculpa, Osmar Stabile fez questão de chamar muitas pessoas nessa negociação, porque é uma negociação grande, uma negociação milionária. Então o presidente interino chamou para a negociação o vice dele, Dr. Armando Mendonça, chamou também o pessoal do marketing, chamou também o pessoal do jurídico, chamou também o pessoal do financeiro, chamou também o pessoal do Conselho Deliberativo e do CORE. Osmar Stabile fez questão de chamar todos os integrantes do clube para avaliar todos os riscos do negócio, né? Como eu falei para vocês, um negócio muito grande, negócio difícil. A Nike, ela pagará ao Corinthians em torno aí aproximadamente 59 milhões de reais por ano fixo. Eu gosto dessa coisa fixa. O negócio de cumprir meta é muito mais difícil. Então o Corinthians já tem garantido 59 milhões por ano fixo. Lembrando que a Nike pagava ao Corinthians 30 milhões. Então praticamente o negócio agora dobrou. E esses valores serão corrigidos anualmente pela inflação, IPC, Índice de Preço ao Consumidor. Tendo em vista que esse índice não se aplicava no contrato anterior com a Nike. A Adidas só ofereceu ao Corinthians 55 milhões por ano. Então, olha para você ver, a diferença já é enorme entre Nike e Corinthians. Esse novo contrato com a Nike deve render o Corinthians 1 bilhão e 100 milhões nos próximos 10 anos. Se o Corinthians chegar às finais das competições, já teria um excelente bônus. A cláusula da Adidas, ela rezava que o Corinthians teria que ser campeão para ganhar bônus. Então, agora só chegar aos finais que ele já recebe bônus. Se a Nike superar um ganho de 152 milhões de venda de produto por ano, o clube, o Corinthians, passa a ter um ganho de 25% de tudo que for faturado pela Nike. Se a Nike deixar faltar produtos, o Corinthians aciona a empresa de forma extrajudicial e a Nike terá 50 dias para regularizar a falta de produto. Se a Nike não fizer isso em 50 dias, o Corinthians poderá rescindir o contrato de forma unilateral. Então, por que essa cláusula foi para o contrato? Porque a reclamação da torcida da fiel corintiana é que a Nike deixa faltar muito material na loja do Corinthians. Mais especificamente para as mulheres e crianças. A partir desse momento, não tem como a Nike deixar faltar mais material, porque senão a coisa vai ficar feia para a Nike, né? O Corinthians tem direito em 40 mil peças de material esportivo por ano. E agora o Timão terá direito
em 60 mil peças por ano. Isso significa aí de 15 a 20 milhões em torno de material que o Corinthians usará por ano. O Timão ainda terá 100 milhões de reais de bônus de forma antecipada, né? De bônus não, de luva, de forma antecipada. E esse dinheiro será imprescindível para um clube que está devendo muito, né? Caso o Timão ultrapasse aí 700 mil peças vendidas por ano, o Corinthians terá também um acréscimo de R$25 por peça vendida. Lembrando que a exigência da Adidas era que o Timão teria que vender 1 milhão de peças para ganhar R$25 por peça. Então a diretoria do Corinthians entendeu que o contrato de renovação com a Nike tem uma melhor acessibilidade para o Corinthians. E aí, fiel corintiano, o que vocês acharam dessa negociação aí, dessa renovação de contrato com a empresa americana Nike? Gostaram? Ou vocês preferiam a empresa alemã Adidas? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, para a gente saber qual que é a sua opinião. Deixe também o like para a gente continuar trabalhando e fortalecendo junto aqui no canal. Gente, mudando de assunto, para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho da treta aí entre Craque Neto e Memphis Depay. O Memphis Depay mais o Neto já vem no encrenca já faz algum tempo. Porque o Craque Neto acabou criticando o Memphis no desempenho em campo, né? Na Sul-Americana, o Corinthians foi desclassificado. Na pré-Libertadores, o Corinthians também foi desclassificado. E aí, isso foi estopim para o Memphis Depay fazer uma música e lançar na última sexta-feira, chamada em São Paulo Style. As coisas que tem em São Paulo. E nessa música, o Memphis acabou aí cutucando o Craque Neto, chamando ele de doido. E toda vez que o Memphis, toda vez que o Craque Neto mancha seu nome, ele paga suas contas. E aí, já viu, né? O Craque Neto estava de férias, quem estava apresentando os donos da bola era Fernandinho Fernandes. Sexta-feira, o Neto estava nos Estados Unidos com a família. E aí, segunda-feira, o Neto retornou aos donos da bola. E aí, o Craque Neto acabou respondendo o Memphis e falando que não precisa de dinheiro do Memphis. Sempre pagou suas contas, o seu trabalho, ele precisa da Band. Craque Neto chamou o Memphis de idiota, de otário. Craque Neto não mediu as palavras, sabe? Sem paciência, ele sentou a madeira no Memphis e disse que o Neto ajuda a pagar as contas do Memphis Depay. E não para por aí, porque hoje, no programa Os Donos da Bola, após aí o Memphis ter cobrado o Corinthians, né? O Memphis acabou aí cobrando o Corinthians uma dívida aproximadamente de 6 milhões de reais, né? Entre direito de imagens, premiação por conquista, né? E aí o Craque Neto hoje acabou aí detonando, criticando o Memphis mais uma vez, ao saber que o Memphis disse e ameaçou o Corinthians de não reapresentar no dia 28, né? Dia 28 o Corinthians reapresenta. E também ameaçou, se o Corinthians não pagar até hoje, o final do dia, o Memphis também pode rescindir o contrato. Diz ele que isso está no contrato quando ele chegou ao Corinthians. Então o Craque Neto hoje acabou criticando duramente, novamente o Memphis. E pode ter certeza que o Memphis irá responder, eu não sei de que forma. Porque são duas pessoas de personalidade muito forte, são duas pessoas que não tem papo na língua. E se o Memphis vai responder nas suas redes sociais, eu não sei, desculpa, ou numa entrevista coletiva, eu não sei se vai representar o Corinthians, porque o Besiktas está interessado no Memphis. Se ele vai rescindir com o Corinthians e vai pro Besiktas, se o Besiktas vai pagar a multa dele do Corinthians, e tudo isso eu não sei. Ou se o Memphis vai fazer uma outra música, mas tudo que eu falei, há uma grande possibilidade de acontecer. Então, o bicho tá pegando, são dois caras que tá se
tá aí se alfinetando dia após dia. Um fala, outro responde, outro comenta. Então, o Memphis Depay citou também que o Neto, sobre pôquer, né? E se falando de pôquer, o Memphis Depay é muito amigo do Neymar. Então, como o craque Neto critica também muito o Neymar, né? E aí, provavelmente o Neymar passou algumas referências para o Memphis Depay, não tão agradáveis assim. E aí o Memphis já tinha essa ideia de fazer essa música, foi suficiente para ele criticar, detonar o craque Neto. E o craque Neto respondeu, soltando o verbo ao vivo no programa Os Donos da Bola. E aí, fiel, o que vocês acharam aí de todas essas informações, da renovação de contrato com a Nike, né, a treta entre Memphis Depay e craque Neto? O Memphis Depay ameaça o Corinthians, se não pagar até hoje, final da noite, de não retornar, de não reapresentar o Corinthians, pode até mesmo rescindir seu contrato. O que vocês acham de tudo isso? Quero ouvi-los, quero que vocês usem espaço aqui no vídeo para registrar o seu comentário, deixe também o seu like para você receber todas as informações. Todo dia a gente traz notícia nova pro canal, então fica bem ligadinho para vocês não perder nada aqui. O Neném não para e a gente está sempre atualizando aí nossos seguidores. Gente, deixe também a inscrição no vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.